É isso que o movimento Cacau, né, RJ, está tentando trazer. É uma nova tipo de relação com o consumidor, né? O chocolateiro, eles fazem um grande benefício para a sociedade, que é educar sobre o alimento, né? Então, esse alimento tem uma origem, foi produzido por uma família, né? Está dentro de um contexto, coisa que às vezes você não encontra, né, no mercado. Você compra uma banana, uma coisa, você não sabe de onde tudo veio, Sim, quem sim, sim. produziu. Então, É. assim, essa educação do consumo consciente, isso aí pra gente é fundamental. Então, ali naquele momento, eu descubro que chocolate é muito mais do que um doce amado pelo mundo. Ele teve uma história de luta, de resistência, uma história de colonização, Silenciamento. todo um silenciamento, e ali começa a minha luta. Eu digo, eu quero abrir uma marca que vá produzir chocolates, mas os chocolates que sejam justos, limpos e que trabalhem em educação. O consumidor aqui também ele tem uma extrema responsabilidade de apoiar o que seria esse chocolate. Eu comecei a perceber que existia um distanciamento muito grande dos países que ficaram famosos pelo chocolate, né? Tipo chocolate suíço, chocolate belga. Aqui no Brasil, chocolate de Gramado. E de repente, depois de conhecer vocês, né, e Paulo também, eu comecei a perceber assim, tá tudo maluco, porque na verdade esses lugares não são lugares de chocolate. E aí a gente começa a ter essa divisão do cacau, os insumos provenientes do cacau começam a ter um alto valor agregado, né? E isso é que culmina no que a gente está vivendo aí hoje. E então, o que vem para venda nessa totalidade, esse quantitativo que está nas gôndolas do mercado, não sei o quê, é o sabor chocolate. Que sim. hoje eles revelam, agora é sabor chocolate. Para mim isso diz há muito tempo já, né? Porque o chocolate, de fato, sempre ficou lá. E tem uma coisa da Europa, ditar as diretrizes de um formato de um bom chocolate. Só que sai da América. Então, assim, o que eu percebo é que a América tem um respeito alimentar pelo cacau muito diferente do que a Europa começou a pregar. Olá, bem-vindos ao podcast Fala Agricultor. Eu sou Tereza Corção, chefe e designer, fundadora do Instituto Maniva. Esse programa vai tratar dos desafios dos agricultores familiares e pequenos agricultores, porque a gente sabe que 70% do que a gente come vem dessa agricultura familiar, mas mesmo assim não para de crescer os riscos para esses produtores. E a pergunta que a gente fica se fazendo é: dá para viver da agricultura? Para responder essa pergunta e outras, hoje vou conversar com o agricultor Paulo Leite, que é engenheiro agrônomo, mestre em agricultura orgânica, e ele cuida do sítio Cerejeiras em Bom Jesus de Itabapoana, noroeste do estado do Rio de Janeiro. E ele é o primeiro produtor certificado de cacau no estado do Rio. Além disso, ele produz chocolate, banana passa e mais de 30 alimentos certificados. Também vão estar na conversa a Patrícia Nicolau, que é coordenadora geral e idealizadora do movimento Cacau RJ, e chocolateira na Nicolau Chocolates. E também vão estar com a gente o Ronaldo Menezes, comunicólogo, coordenador do Movimento Cacau RJ também, e chocolateiro e fundador da Black Cacau Chocolate Ancestral. Gente, super obrigado por essa conversa. E a gente vai começar pelo Paulo. Então, Paulo, estou muito, muito feliz de estar conversando com você aqui, né? E com todos vocês. Quer dizer, é um papo que esse movimento Cacau RJ está bombando, né? Tá uma coisa assim muito rápida e muito intensa. Então, eu queria saber primeiro para você, né, que é agricultor, que tem todo esse trajeto, né, na questão do orgânico, como é que você está vendo esse movimento e assim um pouco do seu histórico? Há quanto tempo que você planta? Quanto tempo você planta o cacau? Há quanto tempo que você que você é engenheiro agrônomo, né? Então, fala um pouquinho como é que você chegou no cacau. Bom dia, né? Bom dia a todos. Então, eu planto cacau desde 2009, né? Aqui em Bom Jesus da Bapuana, já se planta cacau já há 40 anos, né? E aí eu conheci o cacau Eu estudei aqui no Colégio Agrícola, né? E aqui a gente fazia a prática na lavoura de cacau.
E aí, um professor meu já plantava cacau, ele veio lá de Linhares, né? Trabalhava na CEPLAC, ele infelizmente faleceu, mas a mulher dele ainda produz cacau até hoje, aqui na Desculpa região. te interromper, mas fala o que que é CEPLAC para as pessoas que estão escutando a Ah, gente. tá. Então, a CEPLAC, né, é a Comissão da Lavoura Cacaueira, né? Ela, na verdade, é um braço do Ministério da Agricultura que fomenta o cacau no país, né? Ela é muito atuante nas regiões produtoras, né? Na Bahia, no Espírito Santo e no Pará, né? Então, ela desenvolve tanto vários tipos de manejo, como variedades, né? E a FEPLAC hoje não está com tanto vigor como antigamente, mas além do cacau, eles trabalham todas as culturas da agricultura familiar, né? Desde criação de animais até culturas como pupunha, milho, feijão, né? Mas tudo conciliado na agricultura familiar. E desde quando que tem essa cultura do cacau no Rio de Janeiro? Porque no Rio de Janeiro, para mim, foi uma novidade saber que existia uma produção de cacau, né? A gente sabe muito do cacau da Bahia, sul da Bahia, ficou muito falado, do Pará mesmo, mas Rio de Janeiro, para a gente, é uma surpresa, né? Então, o cacau, né, o cacau passou por um problema fitossanitário no final da década de 80, né? 89, 90, decidiu um foco de vassoura de bruxa, né, lá na Bahia, e aí teve muita quebra de produtor, né? Teve muito problema de produtor quebrar, muita miséria, e aí muitos casos, muitas pessoas que eram trabalhadores rurais, né, e até proprietários mesmo, foram espalhados para o Espírito Santo, aqui para o Rio de Janeiro, né? E aí plantaram essas variedades que eles trouxeram de lá, né? Essas sementes. Então, tem muitas pessoas que descobriram o cacau assim, no jardim de casa, no quintal de casa. Existem exceções, né? Como aqui a gente tinha uma ligação com o Espírito Santo, né? Por causa desse professor, então ele fez essa introdução aqui. Então, aqui no município, a gente tem 4 produtores. Mas foi uma coisa assim, não é uma cultura, não é uma cultura tradicional do estado, né? Sim. E você é engenheiro agrônomo, você fez na escola Eu agrícola estudei daí, né? eu fiz colégio técnico aqui em 91, 91 terminei, e depois eu fui estudar na Universidade Rural, lá Aham. no quilômetro 47. Mas aí depois passou um tempo, né? Eu comecei a plantar o cacau aqui em Bom Jesus, né? Aqui é o nosso sítio aqui, ele é um sítio que já veio do meu pai, né? Pois é, isso que eu ia E perguntar. Quantas gerações que tá aí? então, isso é bom. É o meu avô, né? Depois meu pai e agora sou eu, né? Sei. A gente falou que a gente cuida do sítio porque a gente não é dono, a gente está cuidando para minhas meninas, né? Para a família, né? E a gente trabalha no sistema agroflorestal, né? Ah, pois é, explica um pouquinho para quem está escutando o que que é o sistema agroflorestal. Então, a gente trabalha em sistema de SAF, né? O SAF, ele é um sistema que você não trabalha em monocultivo, você trabalha tipo assim, imitando a natureza. Você planta tanto legumes, como verdura, como outras frutas, como plantas nativas. Porque o cacau, naturalmente, né, o cacau ele é de origem brasileira, né? Ele é de origem amazônica, e ele vive no subbosque, nas beiras dos rios, né? Então ele precisa de outras plantas para dar conforto térmico a ele. Uhum. E aí a gente aproveita essa habilidade que o cacau tem, e aí trabalha com bananeira, com pupunha, com jussara, Tem um convívio, né, entre tem as um convívio espécies. aí, e isso é importante para a gente, por quê? Porque ele dá renda ao agricultor, né? Então você não produz só um alimento. Então, para o agricultor, é importante economicamente, né, que a gente está falando de dia da agricultura,
é que você tem toda semana entrando dinheiro, né? Assim, para o agricultor. Então, a gente faz feira, né? A gente faz entrega em a domicílio. E o cacau, ele é um extra, né? Porque quando você vai irrigar uma planta ou adubar uma planta, você não está adubando só o cacau. A bananeira está do lado, a taioba, inhame, gengibre, cúrcuma. Então, assim, eles vão convivendo ali. Então, você é só manter, né, o espaçamento, a luminosidade. E aí é interessante para o agricultor, né? Tanto para a família dele em si, como ele vai ter uma diversidade grande de produtos para comer, né? Que a gente chama de segurança alimentar, como ele vai ter esse excedente para vender. Isso é importante porque a gente está aqui no noroeste fluminense, no norte fluminense, a região aqui, a gente tem pouca agricultura, né? A gente tem muito pecuária extensiva. Então, isso também é uma forma também da gente trabalhar a preservação, né? E a gente pode trabalhar o cacau auxiliando a preservação ambiental. Então, isso também É super importante, né? Porque é uma das coisas que eu andei lendo, né, e escutando uns podcasts sobre a questão do chocolate e do cacau, é exatamente um problema de desmatamento, que daqui a pouco a gente pode voltar nesse tema, né? Mas antes da gente entrar nessas questões que eu acho assim que são muito contrastantes, muito paradoxais, né? A gente vê que é uma cultura que é cheia de questões até políticas, né? Então, eu queria, antes da gente entrar no papo mais complexo, eu queria ver que você me disse que você trouxe um cacau aí para mostrar pra gente, desse que você produz. Eu trouxe aqui eu trouxe Uau, cacau. olha esse cacau. Eles são cacau Gente, híbrido. Eles ainda são semente de um produtor, né? que Produtor lindo. que é o Messias Borges, ele trabalhou na CEPLAC, e aí ele fez um banco de germoplasma, né? São várias variedades que a CEPLAC trabalhava. Sim. E esse vermelho é diferente do amarelo ou não? Então, no vermelho, na verdade, ele é uma linha genética que ele chama de trinitário, né? Ele Aham. tem mais antocianina, essa parte vermelha. Mas ele, depois que fica mais maduro, né? Ele vai ficando aqui, ó. Esse aqui, ó, Mais tá amarelo? amarelinho desse lado. Ué, que Mas desse lado engraçado. Eu achei que era o oposto. Achei que ficava vermelho depois não, de ficar maduro. então, a gente tem cacau que nasce vermelho e fica amarelo. E tem cacau que nasce verde e vai ficando Ah, amarelado. sim, sim. Então o amarelo em geral é quando ele tá maduro, digamos assim. É. E tem cacau que não tem pigmento, assim, na semente, que a semente dele também depois de seca, ela fica da cor de chocolate, né? Então você tem o catongo, né? Que é um cacau que teve a mutação. Tem pigmentação, que a gente chama de albino, né? Uhum, entendi. Ele também o pessoal gosta muito dele. Mas o nosso aqui hoje a gente está trabalhando agora com as variedades que foram selecionadas pela CEPLAC, né? Sim. Então, eu trabalho, a gente tem 3 mil pés de cacau, mas cacau híbrido. Esse cacau que a gente está mostrando aqui. Mas a CEPLAC, ela separou, né? Ela selecionou cacais resistentes à vassoura de bruxa. Sim. Então, hoje a gente tem outras variedades. E aí tem o pH 16, BN 34, né? A gente pode falar depois. E assim, uma coisa que eu queria te perguntar, esse podcast, ele existe para justamente abrir uma janela para vocês que são agricultores que muitas vezes estão no campo, não têm muito acesso à cidade, poderem ser ouvidos pela cidade, né? Por isso se chama Fala Agricultor, né? Mas nesse caso de hoje, a gente tem um podcast um pouco diferente, porque a gente tem aqui a cadeia toda. A gente tem você, né, que é produtor, e tem os 2 chocolateiros que pegam o produto seu e que passam a fazer todo o outro processamento, né? Que é para virar um chocolate. Então, é um pouco diferente. Hoje o foco não vai ser completamente na agricultura, mas antes de passar para os chocolateiros, eu queria te fazer a pergunta que a gente sempre faz, né? Primeiro, dá para viver da agricultura? E também, qual é o maior desafio hoje para os agricultores do estado do Rio de Janeiro?
Então, você falou bem, o nome desafio, né? É um desafio a gente viver da agricultura, né? Principalmente a gente aqui que está muito longe do centro consumidor, né? E a gente trabalha com produto diferenciado, né? Que na verdade seria que ser o produto mais abundante, né? Que é a questão do a gente não utilizar agrotóxico, né? Adubo químico, né? Então, a gente tem que ser feito muita campanha para esclarecimento da população, o que é um produto orgânico, o que é um produto que conserva o meio ambiente, que respeita a questão social. Então, é um desafio nosso. A gente, é bom ser feito esse programa aí, porque o que acontece? No cacau está se dando uma questão muito grande, que são as parcerias, né? Então, por exemplo, a Patrícia, o Ronaldo, que estão aí, e outros chocolateiros do Rio, né? A gente cria uma parceria. Então, essa parceria, você tem a compra desse cacau, né? E a valorização desse cacau por esses chocolateiros. Então, tanto chocolateiros, como confeiteiros, como produtores de sorvete. É Sim, isso que o movimento Cacau, né, RJ, está tentando trazer. É uma nova tipo de relação com o consumidor, né? sim, Então, super importante. os chocolateiros, eles fazem uma grande benefício para a sociedade, que é educar sobre o alimento, né? Então, esse alimento tem uma origem, foi produzido por uma família, né? Está dentro de um contexto, coisa que às vezes você não encontra, né, no mercado. Você compra uma banana, uma coisa, você não sabe de onde que veio, Sim, quem sim, sim. produziu. Então, É, assim, essa educação do consumo consciente, isso aí para a gente é fundamental. tá ótimo. Patrícia, vamos passar para você que está aqui. Obrigado por ter vindo mesmo Eu que resfriada. agradeço. Eu acho super. Eu estou muito feliz de estar com vocês dois aqui, Patrícia e Ronaldo, porque eu acho que vocês, como o Paulo disse, vocês estão fazendo uma parte dessa cadeia que é um elo muito importante, né? Que não só é pegar o cacau e transformar em chocolate, mas transformar a cabeça das pessoas na cidade em relação ao chocolate, né? Então, queria que vocês contassem um pouquinho, pode falar, enfim, vamos falar uma conversa solta aqui, mas eu queria saber de vocês como é que começou, né? Essa ideia de, peraí, a gente tem que fazer um movimento para a gente poder mudar essa consciência, né? Pode... Bom, eu não sou do Rio, eu sou paulista, né? E quando eu chego aqui em 2016, eu começo a observar, assim, aos finais de semana, indo para alguns lugares, encontrava cacau. Sempre encontrava cacau. E aí algumas pessoas sabiam que eu fazia chocolate, que já tinha essa relação, e me diziam, olha, eu fui não sei onde, vi cacau, lembrei de você. E aí um belo final de semana eu fui passar em Aldeia Velha, num sítio, e eu vi muito cacau, coisa assim de 140 pés, carregados, e era uma roça abandonada. Eu falei, meu Deus, como é que pode? E você, desculpa, você fazia chocolate desde quando? Eu comecei muito cedo, 1987, assim, tateando. Era uma criança, né, de 11 anos, mas sempre tentando buscar. A minha curiosidade era como que isso se transformava em chocolate. Uhum. Só que eu sou paulista, né? E hoje eu fico muito feliz do meu estado estar lutando pelo cacau, muitas coisas acontecendo, muitos avanços. Uhum. Mas eu não cresci com essa relação, não cresci vendo cacau. Uhum. E essa curiosidade, assim, cada vez maior. Neta de uma baiana que me trazia muitos contextos da Bahia, do cacau. Então eu ficava imaginando cacaueiro, e produzindo. Eu passei a adolescência inteira em escolas de confeitaria. Eu estudava no colégio e fazia confeitaria. E aí, quando eu já fico adulta, eu vou para a Bahia e começo a entender. Foi a primeira vez que eu chupei cacau, peguei um cacau e eu falei, tá. E aí essa relação começa a mudar. Uhum. E eu começo a entender e buscar o que é o cacau. Fui aluna do Carlos Alberto Doria, que me trouxe muitos elementos, assim, bagunçou a minha cabeça num bom sentido. E depois da aula dele, eu fui trabalhar no Amapá. E aí as coisas se ampliaram, né? Que eu estava perto da Amazônia, outro contexto, é outra relação com cacau. Aí eu começo a estudar história, mas isso em 2005, 2004, 2005. Uhum. E aí eu penso, olha, eu tô aqui... E vamos lá, eu preciso entender esse cacau do Rio.
E sempre buscando entender o que é que as pessoas tinham na mente delas em relação ao cacau. Como essa roça, assim, nossa, você tem cacau pra caramba e não usa, porque, não sei nem o que é isso. Eu lembro de ir em lugares assim que as pessoas falavam, nossa, mas o chocolate é feito com isso? E Nem um sabia, espanto, um espanto. E tudo bem, é natural, né? Porque o Rio não tem essa cultura do cacau. Sim. E eu dormia muito incomodada com aquilo. Era o apelo, né? Do cacau de, olha, vai lá e fala, né? E aí, comecei a me conectar, já conheci o Natan, a gente, né, fez nutrição juntos. E eu começo a entender que as pessoas que produziam chocolates aqui no estado do Rio não usavam o cacau do Rio. Já tinha uma relação muito profunda com o slow food, já trabalhando e fazendo ações. E aí a gente começa a pensar, olha, vamos buscar essas pessoas? E aí eu abro um grupo no WhatsApp, que aliás quem abriu foi a Ana Pote. Eu lavando o banheiro tive essa ideia, falei, por favor, abre um grupo para mim, porque depois passa, a gente esquece. Sim. E aí ela abriu, me colocou, eu chamo, a gente inicia com 7 pessoas dispostas a entender onde é que está o cacau do Rio, entender o que é que as pessoas sabem sobre chocolate. E a gente começa, e o movimento começa a fazer sentido, eu já tinha esse movimento de subir comunidades para falar com crianças sobre cacau e chocolate. Já visitava escolas municipais de ensino fundamental, levando a palavra do cacau e chocolate. E eu falei, olha, faz total sentido continuar, isso tem uma demanda, não um apelo econômico, que eu quero vender a minha marca. Não, eu quero que as pessoas façam parte desse circuito. É levantar toda uma cultura, Levantar toda uma cultura do cacau. E você, Ronaldo, conta pra gente como é que você entrou nesse barco aí, né? Potente. Eu digo que eu sou da nova geração, né? É um prazer, um privilégio quando eu sento para conversar aqui com a Patrícia, né? Com a Patrícia, é por isso que eu falo que ela é a minha mestra, porque eu venho já em 2022, né? Eu sempre empreendedor, mercado de trabalho formal, CNPJ. Trabalhava em banco. Eu sou nascido e criado em comunidade, favela do Rio de Janeiro. Então, ali a gente já tinha toda uma questão de escassez alimentar também. Eu venho de uma família de mulheres negras que sempre estiveram ligadas à cozinha, mas se afastaram muito da questão da cadeia produtiva, de onde vem o alimento. Acabam passando também pela questão de deixar as feiras para frequentar mercados, tudo embalado, ultraprocessado. E a questão alimentar, ela sempre rodou a minha família, que a gente sempre também queria esse questionamento de retornar às raízes. Quando, em 2022, eu faço uma pesquisa, eu descubro a diferença do que é um chocolate industrial para o chocolate, que seria aquele chocolate do encanto, quando eu digo chocolate agroecológico, justo, limpo. Eu lembro que o que me introduziu foi um documentário, The Dark Side of Chocolate, que é um documentário que fala exatamente sobre os problemas socioambientais da cadeia produtiva, exploração. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Aí, nesse momento, você já estava fazendo seu brownie, que eu me lembro de você ter contado que o brownie foi a sua entrada no mundo do chocolate. Exatamente. Conta um pouquinho disso. Como é que você foi fazer brownie? Uma pessoa que trabalhava em banco foi fazer brownie, como é que foi esse caminho? A renda extra, né? O que eu digo brasileiro com a renda extra, eu resolvo começar a produzir brownies. Então era uma guloseima. Ali era um doce, guloseima. E eu utilizava um chocolate que era industrial. E eu sempre me questionava, primeira questão que eu me fazia, por que eu não consigo comer esse chocolate puro? Ele era de uma qualidade muito inferior. E aonde estava aquele chocolate que as pessoas diziam que era muito bom, né? Era um chocolate muito... é muito difícil de acessar. Então, eu começo com brownie. E em um dado momento eu falo, eu quero utilizar um chocolate melhor. Isso já em 2020, porque eu empreendo desde 2018. Ali, trabalho formal em banco, mas sempre fazendo uma renda extra por fora para conseguir sustentar também
todo o meu seio familiar. E ali, naquele momento, eu tenho um rompimento, um susto. Lista de ingredientes extensas, cadeia produtiva duvidosa e esses problemas. E a minha questão também, por ser uma pessoa negra, foi perceber que ele atravessava muito as pessoas negras. Então, quando Como a assim? gente Explica fala... um pouco como é que é esse Então, o atravessamento. cacau, ele é muito hoje produzido por África, né? São 2 países que concentram muito essa produção, Quais que é são a os Costa países? do Marfim e Gana. E esses países, majoritariamente, são países negros, né? São países africanos. E a relação com o cacau, ela possui uma desigualdade muito grande. Quando eu venho para pesquisa no Brasil, eu percebo, por exemplo, que o sul da Bahia ele concentra um dos piores IDHs, que lá tem uma evasão escolar muito grande e existe uma cultura de trabalho exploratório infantil, trabalho de meieiros, né, que é a divisão irregular de terras. Então, tudo aquilo começa a me atravessar. Então, quando eu faço esse rompimento, como eu não quero mais produzir uma guloseima, eu sempre fui muito ligado à questão das lutas, então eu quero lutar através do alimento. Então, em 2022, o meu primeiro contato, quando eu pesquiso o que seria chocolate justo, me aparece Patrícia Nicolau. A Patrícia, ela funda o Foi um coletivo encontro Mulheres pela Pretas. internet, assim. Isso, e Deu aparecia match. uma reportagem, inclusive o Slow Food foi um ótimo canal que a gente se encontra, porque aparece uma reportagem dela falando sobre as mulheres pretas do chocolate, que estava num contexto ali muito do sul da Bahia. Eu entro em contato com ela escrevendo, dizendo, eu quero começar a produzir meu próprio chocolate, eu quero começar a falar sobre consumo político alimentar, mas eu já quero começar num viés muito grande dessa política alimentar, da agroecologia, e eu quero que você me auxilie nesse processo. É quando em 2022 a gente se une, e o que o cacau uniu ninguém separa, como diz a Nara, né, da Mimos da Mata, e ali a gente começa toda uma questão, a Patrícia sempre incomodando que, além do chocolate, ele é um alimento que ele é social, ambiental, e ele mexe muito com as questões que nós dizemos que hoje a cadeia produtiva, ela chama a atenção muito para as questões da desigualdade, para as questões do que nós podemos fazer para o futuro, né, as Sim. mudanças climáticas. Então eu começo a descobrir que chocolate, uma guloseima que está aqui na mesa, inclusive um chocolate produzido com cacau do Paulo, Viu, né? Paulo? Tá aqui o Chocolate resultado do seu integral trabalho. fluminense, Legal. o Ó. chocolate Eu vou até provar um que tá totalmente incrível. feito com cacau do Rio de Janeiro hoje, com o chocolateiro do Rio de Janeiro e os saberes também da Patrícia, que é a nossa consultora técnica também. Então, ali naquele momento, eu descubro que chocolate é muito mais do que um doce amado pelo mundo. Ele mexe, ele teve uma história de luta, de resistência, uma história de colonização, Silenciamento. todo um silenciamento, e ali começa a minha luta. Eu digo, eu quero abrir uma marca que vá produzir chocolates, mas os chocolates que sejam justos, limpos e que trabalhem em educação, principalmente. Porque o nosso maior desafio hoje é educar também toda uma cadeia produtiva e uma cadeia de consumo, quando nós dizemos que o consumidor aqui também ele tem uma extrema responsabilidade de apoiar o que seria esse chocolate. Então, desde 2022, a gente trabalha sempre com uma questão muito grande, que é a política alimentar, e sempre falando da cadeia produtiva. Então, eu digo que hoje eu não tenho a terra, mas eu defendo a terra tanto quanto um produtor. Então, quando eu trago luz ao trabalho do Paulo, ao trabalho de outros produtores do Rio de Janeiro, quando a gente entra no movimento, a Patrícia chama para a coordenação, ali a gente diz que a gente trabalha toda uma cadeia do estado do Rio de Janeiro, que vai reverberar em efeitos para o Brasil e para o mundo. Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta para vocês, né? Ai, são tantas coisas, gente. Esse podcast me deixou maluca. É um universo gigantesco. É incrível, porque assim, na cabeça da gente, se a gente não pensar muito, a gente pensa no chocolate que é comercializado pela indústria. Só que de repente você descobre que aquilo ali não é, né? Que a gente a vida inteira teve a tentação, né? E eu percebi assim, nesse pequeno dever de casa que eu fiz, como que o chocolate está ligado a uma coisa assim, de um prazer
um pouco ligado a aplacar a culpa, né? Tem a palavra em inglês que fala indulgence, né? Indulgência. Então, o chocolate está completamente aliado a isso. E esse chocolate, né? O industrializado, e ele sempre foi uma coisa, eu comecei a perceber que existia um distanciamento muito grande dos países que ficaram famosos pelo chocolate, né? Tipo chocolate suíço, chocolate belga. Aqui no Brasil, chocolate de Gramado. E, de repente, depois de convencer vocês, né, e Paulo também, eu comecei a perceber, assim, tá tudo maluco, porque, na verdade, esses lugares não são lugares de chocolate. E esse chocolate que é consumido nesses lugares não tem muito a ver com a essência da fruta, né, do fruto e do processamento, que é outra coisa que eu acho mágico, né? Tem uma fermentação no meio, que hoje em dia, na gastronomia, a gente sabe que é um dos processos importantes para a nossa microbiota e tem toda uma história, né? Mas, assim, eu acho que é interessante a gente pensar o chocolate como indulgência, ou seja, ligado a um processo de culpa e curar a culpa, ou não, o chocolate como um alimento, né? Como vocês falam. Um alimento que pode ser dado, deve ser dado para as crianças, quando é um chocolate puro, né? Então, eu queria um pouco que vocês falassem para mim dessa diferença, assim, quando você me falou e depois também escutei nesse podcast sobre a questão de Gana e Costa do Marfim, sobre questões de desmatamento, problemas de desmatamento, e nesse podcast, é um podcast em inglês, então eles falam muito do horror, porque o preço do cacau está subindo muito, né? E aí eles começam, a repórter diz, não, mas não é por causa, o produtor não está ganhando mais por causa disso. Então, onde que está, assim, queria que vocês falassem um pouquinho, onde que estão as perversões, onde que estão os problemas nessa cadeia, e como que um movimento como vocês estão fazendo, né? Tanto o Paulo como produtor e vocês como chocolateiros, como que isso pode ser, assim, vai ter um momento que vai entrar uma certa luta aí entre esses dois processos de chocolate, né? Como é que isso fica, né? No Slow Food, que também não é coincidência, Instituto Maniva veio do Slow Food, Margarida Nogueira foi a fundadora, minha querida Margarida, que inclusive é uma grande chocolateira, a gente até teve na casa dela. Com certeza. Então, Margarida trouxe o Slow Food para o Brasil e o Slow tem essa grande função que é de fazer as pessoas se perguntarem coisas, né? De onde que veio? Como é que não era assim antes? Então, eu acho que queria um pouco que vocês falassem sobre essa diferença quase que política, geopolítica, né, do cacau. Eu costumo dizer que o cacau, ele passa a ser uma commodity a partir do momento que a Europa entra na América. Porque esse cacau, ele sai em 1519, é o primeiro alimento de exportação da América, ele começa a ter um único sentido, uma única via, né? México, antigo Império Azteca, para a Europa. Existe uma fama de que o chocolate foi inventado no México. Isso não é verdade? Então, começa a ser consumido lá, mas a bebida foi inventada pelos incas, tanto o nome, chocolate com X, né? Foi dado pelos incas, e os incas eram escravizados dos astecas. Incas estavam nesse momento em que parte da geografia? Então, o Inca é uma população que vem do Peru. Do Sul-América, né? Mas eles subiam para ser escravizados. Tá. E tinha já o cultivo do cacau nessa região, né? Então, o cacau vem ali entre Venezuela e Amazônia, mas ele vai subindo, né? Vai sendo propagado, porque eles já utilizavam o cacau como bebida. Sim. Que é essa bebida que chega na Europa. E não é doce essa bebida, né? Não era adoçada com mel, né? Então, assim, especiarias, flores, mel, pimenta. Era um outro contexto do que a gente conhece hoje o chocolate em barra. Mas, para mim, assim, eu acredito que ali ele começa a ser comercializado e taxado com altos preços, porque ele cai na mão da Igreja Católica. E a Igreja Católica confisca esse cacau e ela vai controlando e soltando altos preços, apenas para a nobreza. Então tem muito essa coisa do cacau que é controlado e vendido a um preço exorbitante para a nobreza e para os nobres. Então tem essa coisa de um alimento que é para a nobreza. E ele vai tomando essa proporção e um valor agregado que
vai fazendo essa separação, essa segregação. Ou seja, o chocolate, o cacau, fruto e alimento vai virando essa commodity que hoje é. Exatamente, porque ele sobe em forma de amêndoa, né? Seco ao México, as pessoas produziam, faziam esse beneficiamento todo, e ele sobe para a Europa em sacas em forma de amêndoa. E ali era reproduzida a bebida, que por onde ela foi passando, ela foi tomando corpo, outro formato, com espuma, com leite, retirando a manteiga, né? E aí a gente começa a ter essa divisão do cacau, os insumos provenientes do cacau começam a ter um alto valor agregado, né? E isso é que culmina no que a gente está vivendo aí hoje. E então, o que vem para venda nessa totalidade, esse quantitativo que está nas gôndolas do mercado, não sei o quê, é o sabor chocolate. Que sim. Hoje eles revelam, agora é sabor chocolate. Para mim isso existe há muito tempo já, né? Porque o chocolate, de fato, sempre ficou lá. E tem uma coisa da Europa, ditar as diretrizes de um formato de um bom chocolate. De como é, exatamente. Só que sai da América. Então, assim, o que eu percebo é que a América tem um respeito alimentar pelo cacau muito diferente do que a Europa começou a pregar, né? Tanto que a Páscoa nasce com esse modelo europeu econômico de ver as coisas. E aqui a gente fala de um rompimento também da memória alimentar, que a Patrícia cita as diretrizes. A Europa, a forma do chocolate que nós conhecemos hoje, que é esse chocolate que ele passa por um refino, pela adição de outros elementos, né? Como aqui no Brasil a gente conhece muito chocolate com leite. Toda essa formulação, ela vem da Europa. Então, o que seria as Américas para a Europa? O celeiro, né? Nessa época de colonização, nós temos a América do Sul e a América Central sustentando esse cacau, que posteriormente ele vai para a África. E o que acontece? No contexto africano, só para vocês terem um exemplo, a população não consome chocolate. Ela produz o cacau e não consome chocolate. Então, nós estamos falando dessa lógica de commodity, de um alimento que o cacau ele é produzido nas Américas em um contexto África e ele vai para a Europa para ser transformado na barra de chocolate como nós conhecemos. Será que porque é considerado nessa altura um produto luxo, e o luxo não pode ser dos trópicos, o luxo não pode ser das colônias, exato, tem que ser dos colonizadores? E aqui nós chamamos a atenção, por exemplo, ao caso a chegar ao ponto da legislação, né? Nós temos uma legislação brasileira que é muito mais branda do que uma legislação da própria Europa, que exige uma formulação de cacau com mais intensidade, ou seja, todo esse contexto é um contexto político, exatamente, alimentação política. Então, o que sobra para o Brasil durante muito tempo era o famoso, eu, por exemplo, fui criado com as gôndolas dos guarda-chuvas, bolas de futebol, que eram gorduras hidrogenadas, né? No momento da retirada, né? Muito açúcar. Então, hoje, quando nós falamos do desafio do brasileiro ter um paladar a se desenvolver com a alta intensidade do cacau, porque nós fomos adaptados também com chocolates muito doces, com leite. Então, todo esse momento, quando nós chegamos a resgatar essa memória de fazer um chocolate puro, existe um estranhamento ao paladar, devido ao nosso costume alimentar. Pois eu ia falar sobre isso, né? Uma das coisas que eu acho que está surgindo por conta desse movimento que vocês estão fazendo eu não diria reeducação, eu diria uma descoberta, né, dos sabores do cacau. E eu acho que tem uma coisa muito interessante da gente saber que esses sabores vieram de um lugar nosso, né? Porque, assim, quando eu comecei a ser cozinheira, tinha toda uma coisa de o que é bom vem de fora, né? Exatamente. Então, os nossos cardápios eram de comida internacional. Então, o que era bom vinha da Itália, trufas da Itália, não sei o que lá da Europa. E a gente começou a perceber que tinham alguns alimentos que a gente achava lá valorizados, com vidros lindos, por exemplo, pimenta rosa, aroeira. Era uma coisa que a gente trazia de lá. A gente comprava lá
e trazia de lá. E, na verdade, é uma planta tropical, uma planta que aqui é mato, né? Tá em tudo quanto é Exato. lugar. Então, assim, quando eu comecei a pensar nessa dicotomia, nessa separação entre o local de produção e o local do consumo, eu comecei a ver que várias coisas têm isso. Quer dizer, as commodities, na verdade, é quase que um modus vivente dessa relação entre colonizados e colonizadores. Então, por exemplo, quando a gente fala que o chocolate começou a ter muito açúcar, o açúcar também veio das colônias. Então, assim, o que não veio das colônias, né? Exato. E como que isso acaba virando se apropriando da autoria. Essa história toda virou um símbolo da questão da colonização, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. E Paulo também, remotamente, entra na conversa a hora que você quiser. Porque, como eu disse, esse é um Fala Agricultor, um pouco Fala Agricultor e Fala chocolateiro também. Mas você também é um chocolateiro, né? Então deixa eu provocar o Paulo. Isso, boa. Eu vou trazer aqui um exemplo muito prático. Alienação. É o que a gente fala muito. Quando eu faço uma pesquisa da cadeia produtiva do cacau ao chocolate, a primeira coisa que a gente observa é que, assim, essa barra de chocolate linda, com uma embalagem muito bonita, ela não faz perceber qual é o caminho que esse chocolate faz até chegar no produto final, até chegar na gôndola, por exemplo, para compra lá no site e afins. E quando a gente, por exemplo, traz o Paulo, traz a visão do Paulo, o trabalho do Paulo, a gente tenta fazer esse rompimento, ou seja, todo esse produto final, que é inclusive de diretrizes importantíssimas, tem toda uma questão técnica que é valiosa, ela vem do agricultor. Então, é um trabalho conjunto. Então, aqui eu chamo até o Paulo para falar um pouco que quando nós pegamos esse chocolate de alto valor agregado, você também sente que existe uma alienação da população para não entender o trabalho que você tem aí na sua roça de cacau, para fazer todo esse manejo, esse cultivo, para que nós possamos fazer esse doce de alto valor, que é indulgente, que é valioso mercadologicamente. O que você sente? Então, Ronaldo, a gente está falando sobre o alimento, né? O alimento, a gente saiu de uma questão que a gente tinha uma base alimentar muito ampla e fomos reduzindo o número de vegetais que a gente sobrevive, né? Então, a gente comia muito inhame, muita mandioca, muitas outras plantas, né? Que hoje em dia a gente está basicamente trigo, trigo, açúcar, milho, né? Então, isso aí é uma questão mesmo do próprio mercado capitalista que a gente vive, né? Da acumulação, né? A própria, quem estava falando aqui do chocolate, né? São poucas empresas que dominam a compra do cacau no mundo todo, né? Então, tem assim, isso, tem uma concentração de compradores do cacau. que é a questão do capitalismo, né? Não se a gente vai criticar o capitalismo no sentido, é terrível, não. Mas no sentido assim que as coisas vão se concentrando e vão se empobrecendo, né? E vão se simplificando. Por isso que a gente tem o monocultivo, né? E aí a gente, como a gente está na sociedade que ainda tem esses problemas, o produtor cada vez mais vai ficando afunilado. Hoje, com a questão do agricultor poder fazer também o seu próprio chocolate, vender aqui próximo, né? Que aqui está pertinho aí, né? Você tá com o seu chocolate aí, que você falou que você ia trazer? Tá, não, eu tenho chocolate também, né? Mostra aí, mostra aí. Também, Opa! aqui. Lindo. Então, eu acho que isso aí, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, né? Igual o podcast, o grupo do WhatsApp, essas coisas, elas ajudam a quebrar essas barreiras, né? O próprio turismo rural, né? Eu acho assim, também que outra coisa também que a gente ainda não tocou, né? É a questão da legislação, né? Hoje em dia, o agricultor, ele tem os programas governamentais, né? Então, você tem o PNAE, o PAA, né?
é uma legislação muito avançada na questão da agricultura orgânica. E você Então, consegue vender, desculpa, você consegue vender através dessas políticas públicas do PNAE e do PA? consigo sim, como eu estou associado a uma cooperativa, né? Mas são alternativas. E a gente trabalha, né? E a gente vê as pessoas que trabalham, os pequenos, né? Os consumidores de baixa renda tendo acesso também a esses produtos que não é uma elite, né? Sim, Por exemplo, pessoas comprando chocolate, boa qualidade e com renda baixa, diferente da questão do capitalismo, que a pessoa só tem acesso a bons produtos quem tem um volume de dinheiro para pagar aquilo ali, né? Então, assim, a gente está num caminho muito interessante das políticas públicas. E aí sim. a gente tem um sonho da Patrícia aí, né? De botar o chocolate de boa qualidade na Na alimentação merenda escolar. escolar. Pô, maravilhoso. Vamos Aí chegar lá, eu vamos acho chegar que lá. seria uma grande coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa técnica. Quanto tempo demora? Essa pergunta eu adoro fazer e quando a pessoa não valoriza, alguns grupos que não valorizam muito o trabalho do agricultor, eu adoro fazer essa pergunta, que é o seguinte: quanto tempo demora o cacau do nada para estar pronto para fazer chocolate? Quanto tempo? Então, demora 3 anos. 3 anos? 3 anos você já produz já sai os primeiros frutos. Quer dizer, 3 anos da muda, a partir da muda. Da Meu muda Deus. até a colheita. Só que esse tempo, ele ainda não paga os custos, né? Aí só lá para o lado do quarto, quinto, sexto ano, que você começa a ter uma entrada maior, e aí paga. Mas aí que está a questão, né? Quando você trabalha em sistemas agroflorestais, até você colher o cacau, você já colheu um monte de outros produtos, Sim, né? sim. Que o cacau, o sistema agroflorestal, ele imita a natureza na sucessão das plantas ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu planto a bananeira, como é que a gente faz aqui? A gente planta a bananeira, planta a árvore, planta abóbora, planta tomate, planta várias coisas, e essas coisas vão crescendo. Quando está com 6 meses, que eu já tenho sombra, conforto para a planta de cacau, aí eu vou e planto a muda de cacau. Que aí vai acontecer com a bananeira já crescendo, com um ano eu já estou colhendo a banana. Aí eu vou fazendo a sucessão de outros plantios naquela entrelinha do cacau e da bananeira e das árvores. Então, Entendi. eu não perco, assim, não deixo de entrar, eu não deixo de me alimentar, porque eu vou ter produto, e também não deixo de vender. No monocultivo, o que acontece? A pessoa planta cacau, ou às vezes planta uma bananeira só para fazer sombra, e aí ela vai ter que esperar, né, esse cacau produzir. E além do que, muitas das vezes é feito desmatamento, né, para poder fazer a implantação desse monocultivo. Sim. Vou te fazer uma outra pergunta, Paulo, que é o seguinte: um dos problemas que a gente sabe que tem, talvez o maior problema que tem, é a questão da sucessão, né? Como é que você vê isso aí perto de você ou na sua própria família? A sucessão da agricultura familiar nessa questão. Será que o cacau e o chocolate pode ser um atrativo para que as novas Sim, gerações não, queiram muito, fazer? muito boa sua pergunta, muito boa sua pergunta. Porque hoje a agricultura familiar, né, a agricultura familiar, ela está envelhecendo muito rapidamente. Então, assim, mais de 70% dos agricultores familiares estão aí com 65, 70 anos, né? E isso ainda, dependendo do local que você analisa, até na cultura do cacau mesmo, isso é bem trágico. Então, assim, como a gente está agregando valor ao produto, ao cacau, transformando em chocolate, em mel, em geleia, e polpa, em outras das coisas que o cacau pode produzir, você também o seu filho, a sua filha, eles vão ter essa oportunidade também de fazer essa transformação, o turismo rural. Então, acho que isso aí é
uma estratégia muito grande que o cacau traz, né? E tem uma questão que eu estava pensando enquanto você estava falando, que é o seguinte, é meio quase que uma volta, né? Porque se a juventude está acostumada a comer o chocolate da prateleira do supermercado, que a gente sabe que tem pouco ou quase nenhum cacau, se de repente isso possa ser uma nova forma de que esses filhos e netos de produtores fiquem no campo para produzir o cacau verdadeiro, eu acho que é interessante pensar isso, né? Que é quase como se o cacau ruim fosse uma isca para se chegar no cacau bom. Você acha que isso faz algum sentido? Aí vocês três, a pergunta. E eu ia me citar como exemplo. Primeiro que isso que o Paulo fala é muito real, né? Existe um envelhecimento da sociedade, principalmente agrícola, e a gente lida muito com os números, por exemplo, o êxodo rural, né? A juventude se atraindo muito pela cidade e abandonando mesmo, não querendo mais a cultura. E quando a gente fala do contexto de cacau, do chocolate, a gente fala muito desse encantamento que essa juventude também passa a engajar o quadro. Então, por exemplo, da mesma forma que aqui tem a Patrícia, tem o Paulo, que são pessoas que já têm anos de estrada, tem pessoas mais novas que hoje chegam, como eu, e se apaixonam pela cultura do cacau e pela possibilidade de futuro. Porque o cacau ele ainda tem uma questão que ele preserva literalmente um futuro que vai ter, junto com essa demanda hoje péssima do desastre climático. Então, falar de cacau, falar de chocolate, é falar de ter chocolate no futuro, que eu acho que ninguém deveria ficar sem chocolate, é muito bom, mas também ter futuro, ter uma sociedade existindo, produzindo. Hoje a gente fala muito de retornar às origens, nesse sentido de que as origens ela vem dessa alimentação mais pura. Então, procurar ter acesso também a isso é importantíssimo. Hoje, por exemplo, quando o Paulo cita até a questão dos passeios, do turismo, ali a gente consegue enxergar. Eu acho que brasileiro gosta muito de ver que existe essa cultura. Quando a gente vai numa agrofloresta e entende, a gente consegue perceber aquela riqueza de alimentos, principalmente numa sociedade ultraprocessada, né? Que a gente diz muito sobre isso. Então, vocês acham que esse movimento ele pode ser um movimento para democratizar alimentos que antes eram considerados luxo? Essa é a intenção, né? Essa é a intenção. Então, assim, e está acontecendo? E está acontecendo. Quando a gente, por exemplo, Neuza, que é agricultora em Guapimirim, a Fojo é um grande exemplo, né? A Fojo está produzindo o próprio chocolate, planta cacau, está plantando cada vez mais cacau, se encantaram pela cultura do cacau. Quando eu cheguei lá, eles tinham cacau e não faziam nada com cacau, porque não sabiam, né? Então, assim, hoje produzem, tá aí distribuindo para a rede ecológica. Então, assim, você tem acesso a um chocolate de excelente qualidade, né? Que passa por toda a cadeia em uma única mão e com valor muito bom. Né? Então, eu vejo as lojas, assim, né, as bombonerias, eu acho tudo isso muito luxuoso, muito bonito, mas, de certa forma, causa uma segregação. Sim, total. Né? E se o alimento é para unir, eu vejo ali a separação. As pessoas não entram porque falam, eu não tenho como entrar aí e comprar um chocolate. E aí tem uma questão que a gente também já viu em outros produtos, né, outros alimentos, que é o vício do mau paladar, do paladar errado. Exatamente. Me lembrei do azeite, por exemplo, né? Meu amigo Marcelo Scófano, que é um azeitólogo, né, aqui do Brasil. E eu me lembro, quando comecei a fazer os cursos com ele e provar os azeites frescos, eu estranhava muito o sabor. Porque o que o brasileiro ficou acostumado era o azeite oxidado, que era mandado de Portugal, o bom ficava lá e eles mandavam o oxidado para cá. De novo, uma relação de colonizador-colonizado,
perversa, né? Então, acho que é impressionante como é uma questão política, né? E é uma coisa de um consumo muito simples. Todo mundo conhece chocolate, todo mundo já comeu chocolate, mas, na verdade, eu acho que vocês estão, e o Movimento Cacau RJ está desmembrando o que está por trás desse produto, né? Entre aspas, que todo mundo adora e todo mundo conhece. Sim. Mas, na verdade, até o próprio paladar... não é exatamente aquilo que foi ensinado para todo mundo que era, né? E aqui a gente fala também sobre a questão do chocolate, por exemplo, com muito açúcar e com aromatizante, né? O cacau, ele tem aromas, tem sabores naturais do cacau, e cada cacau eu gosto muito de falar isso, cada cacau é diferente, né, Paulo? Então, quando o Paulo faz uma fermentação de cacau, no mês seguinte ele colhe novamente, faz uma fermentação nova de cacau, aquele lote ele pode ter um sabor totalmente diferente, aromas totalmente diferentes. Sim. E quando a gente fala de uma sociedade que padroniza o alimento, ou seja, o chocolate industrial ele tem muito açúcar e aromatizante. A gente também traz à luz do que seria, por exemplo, cacau bom, cacau ruim, o que seria essa interação do aromatizante, por que o brasileiro é muito acostumado com o chocolate aromatizado, né? Sim. A gente fala muito que a indústria do ultraprocessado ela é a indústria do aroma também, ela sempre tem aquele mesmo aroma. Nasce para isso, né? E mata E o que seria o também. alimento original. Então, quando eu sirvo, por exemplo, nibs de cacau, eu falo, esse é o cacau, ele produz chocolate, ele tem sabor intenso, notas próprias dele, porque muitas vezes as pessoas até se assustam. Nossa, daí que isso sai que eu ia o chocolate. perguntar. Vocês se assustaram com o retorno e o crescimento e a intensidade desse movimento que vocês começaram? Sim, muito. De quando É assustador? iniciou, assim... Tá dando muito trabalho? Tá dando trabalho, mas tá gostoso, sabe, assim, de sentir essa resposta, né, das pessoas. Nossa, que legal, né, como eu falei, nossa, mas chocolate é feito com esse fruto, né? Sim. Então, eu vejo, assim, hoje, por onde eu passo, por onde eu passei lá atrás e retomo algumas visitas, as pessoas já não pensam mais cacau e chocolate como pensavam, e isso é muito bonito de ver. Sim. Né? Não é só entender e ressignificar o que você tinha na tua roça ou no quintal, mas entender que aquilo ali é um alimento, é ancestral, é do americano, né? E a gente sempre teve essa cultura. Sim. Fomos silenciados quando o cacau passa a ter um único caminho. E quando volta em forma de barra com açúcar, é isso que ensinam pra gente. Então, assim, 300 anos, 3 séculos... faz muita diferença e você já não tem mais essa conexão. E essa foi a intenção. Aí volta isso, com açúcar, volta chocolate em barra com açúcar, muito açúcar ao leite, né? Sim. E aí as pessoas passam a entender que isso é chocolate. Então, final do século XIX, por aí, né? Que ele começa a vir através de confeitarias, de produções. O Rio Grande do Sul é a porta de entrada da primeira fábrica de chocolate do Brasil. Né? Talvez por isso Gramado tenha ficado Exatamente. confundido com uma terra É de histórica, cacau, né? O chocolate. cacau, o chocolate, ele E o marca frio, muito né? o lado da história. do frio. E lá tem uma concentração forte de europeus, né? Sim, sim. Então, a primeira fábrica, desculpa, nasce ali e é isso que as pessoas entendem. Sim, sim. Então, entende o quê? Que vem da Europa. Sim. E é muito importante nessa sua questão, Tereza, que o dia 26 de março de 2025 marca a primeira reunião ampliada do Movimento Cacau Rio em apresentar. Que foi né? aquela. Foi aquela que enorme. Nós tivemos a participação de mais de 40 órgãos. Nossa, foi emocionante. Foi emocionante para mim, lindo. que dirá para vocês. E isso, a Patrícia Nicolau, ela vem fazendo um trabalho de excelência, inclusive ali ela apresenta uma mesa que tem todos os processos, foi né, do impressionante, cacau gente. ao chocolate. E ali, quando as pessoas observaram e olharam, causa um rompimento também no entendimento do que seria esse cacau. E o Rio tem cacau? Sim. Quanto de cacau a gente está falando? Essa cultura, essa cadeia existe? Quando a gente apresenta o primeiro chocolate feito com cacau do Rio de Janeiro, o chocolate feito no Rio de Janeiro, as pessoas entendem que é uma cadeia que ela existe e ela está produzindo. Então, por exemplo, quando eu
entro em contato com o Paulo e a gente passa 1 hora falando sobre cacau e chocolate, melhoramento de amêndoa, é uma relação de extrema confiança e parceria, como ele falou. Então nós não vemos outro caminho. Ontem, por exemplo, nós fizemos a primeira imagem que vai ao ar dos ex, falando sobre a proposta inicial do Movimento Cacau Rio, e ali existe toda uma questão de falar a união. Essa parceria, ela vai criar uma cadeia produtiva sustentável e muito bonita no estado do Rio de Janeiro. Isso eu achei uma coisa que logo nessa primeira reunião que eu participei, eu fiquei muito impressionada com o modo de vocês formarem um grupo. Porque a gente está muito acostumado com um lugar, né, na sociedade dos fazedores de alimentos que é muito competitivo, né? E eu sinto que vocês, pela natureza de vocês, pela própria insight que vocês tiveram de todo esse caminho, da Patrícia principalmente, tem mais apreço em construir uma cooperação grande, uma colaboração extensa nesse cacau do Rio de Janeiro com o chocolate do Rio de Janeiro, do que propriamente em competir, o meu chocolate é melhor ou o outro é melhor. Exatamente. Então eu acho isso assim incrível, porque isso também é uma novidade, né? E eu acho que vocês estão fazendo uma pequena revolução, né? Então é isso, gente. O nosso papo tá uma delícia, mas gostoso. Infelizmente eu acho que a gente vai ter que terminar e talvez fazer o cacau número 2 daqui a algum tempo para saber o que aconteceu. Né? Tem muita coisa para acontecer. E é isso. Essa confluência, ela é muito importante. Eu acho que a gente sempre que se reúne na coordenação, nós dizemos que a colaboração, nós temos algo em comum. A cadeia produtiva de cacau e chocolate ser sustentável, justa e limpa para todos que fazem parte dela. É bom para quem produz, é bom para os intermediários ali das relações como pesquisadores e afins, é bom também para quem faz o chocolate e para quem consome. Sim. Com certeza. Quando eu pensei o movimento, eu pensei exatamente isso. Tem que ser horizontal e sinérgico para todo mundo. Senão não faz sentido. Esse esquema piramidal, né? Eu tô aqui, eu vendo mais, tudo eu pego para mim, por que não distribuir? A economia solidária é isso, né? Então a gente compra do Paulo, produz chocolate que vai para outra pessoa, ou alguém que quer revender, vamos fazer um preço para o cara ganhar também. E tem que fazer sentido não só para mim. Sim. Tem que fazer sentido para todos que estão participando. Exatamente. Até mesmo a questão da expedição, né? Que é uma ideia que eu tive lá atrás em 2019 e não deu muito quórum, aí foi abortada, mas assim, gavetada, mas não no sentido de deixa para lá. E agora está retomando, né? Que as pessoas começam a entender o que é cacau. E a gente está com uma filinha de espera, né? Que eu acho tão bonito isso. Mas no sentido de rodiziar também os espaços. Sim. Né? A gente tem a Ana, a gente tem o Paulo, tem o Rodrigo. Mapear, né? Essas pessoas. Outras pessoas que podem oferecer esse serviço em suas roças. Sim. Então, dessa vez vai ser aqui, ali, rodiziar. Exatamente. Maravilha. Eu quero dignificar também uma fala do Paulo, que eu gosto muito de levar essa fala, que alguém pergunta uma vez pro Paulo, e você vende seu cacau para quem? Aí ele fala, para quens. O Paulo, ele faz questão de, por exemplo, eu tenho 50 quilos, eu vou pegar X chocolateiros e eu vou distribuir em igual. Então vai um pouco para Patrícia, para o Ronaldo, para o Natan, para outras pessoas. Isso faz também que a gente consiga circular essa economia com muito mais riqueza. Esse espírito coletivo está em toda a cadeia e ele vai contaminando, né? Eu acho que é uma coisa no ótimo sentido. Então, Paulo, como é Fala Agricultor, aqui o nosso podcast, eu queria que você terminasse com você falando o que você quer aí para esse futuro, né, desse movimento. Então, eu falo que o futuro a Deus pertence, né? Mas Deus está dentro de cada um, né? Eu acho que a energia que o grupo tem é uma energia muito boa, né? Essas relações cada dia mais forte, né? As pessoas... a gente criou uma teia, né? A teia no bom sentido. Está todo mundo se relacionando. Não é a relação assim, às vezes, só entre a coordenação, as pessoas estão se falando, estão se conhecendo. Então, assim, eu acho que é uma coisa que vai ser duradoura, né? Vai ser sustentável, porque ela vai se reproduzir ao longo do tempo. Eu acho que é isso, é a mesma questão de pessoas mesmo, né? De conhecer o ser humano, né?
E isso tudo, né, com chocolate. Chocolate faz Melhor mudanças, né? É. Então é isso, gente. Super obrigada a presença de Tereza, vocês eu que agradeço. todos. E Foi vamos em ótimo. frente. Contem aí com o Instituto Maniva, que a gente está aberto para várias ideias e várias comemorações aí desse movimento que a gente já faz parte. Só estamos que no ótimo. começo, tem uma linda estrada pela frente. O Exatamente. Cacau merece essa atenção. Obrigado pelo Obrigada, convite. Tereza. Obrigada a todo Obrigado mundo. pelo espaço aí. Muito obrigada a você que assistiu ao Fala Agricultor. O roteiro e a produção de hoje foram meus. A gravação é sempre pela Sal Studios e edição também. E o patrocínio foi dos amigos do Maniva. Se você tiver alguma sugestão, ou de agricultor ou de tema, manda para o nosso Instagram, instituto.maniva. E até a próxima.